Fala galera, beleza? Eu sou o Ujni e você está no Bora Mundo e olha só. Hoje eu vou fazer um vídeo que é vídeo resposta a uma inscrita, nós vamos falar sobre a Renascença. Eu vou falar como é que a Renascença influencia o nosso dia, né, o nosso mundo hoje. O que ficou da Renascença, que faz parte do nosso mundo hoje, ou quais são as características que nos influenciaram hoje, que nos influenciam, certo? Eu não vou ficar falando pormenores, tá? Coisinhas pequenas. Olha, sabe esse negócio que você usa? Então, não é isso. Eu quero falar das grandes ideias, tá? Como é que as coisas que apareceram lá influenciaram a gente hoje aqui, tá? As grandes e principais ideias e dinâmicas no mundo, tá certo? Estamos falando do Ocidente, tá certo? Estamos falando da Europa, que foi lá onde tudo começou. A Renascença é um movimento artístico, a gente pode tratar ele como um movimento artístico e filosófico, tá certo? Ele vai ter o seu auge no século XV, tá bom? Há vestígios no século XIV do começo, tem o século XV e o século XVI, tá? O século XV é o topo ali, vai acontecer na Itália, vai se expandir na Europa, tá certo? A Renascença vem ajudando a desmontar e liquidar o sistema anterior socioeconômico, que era o sistema feudal de feudos, tá? Esse sistema é um sistema que está desaparecendo. A Renascença vem e ajuda, né? Prega como se fosse pregar uma cruz, na última cruz no caixão ali, da época do movimento feudal, né? Daquele sistema feudal. A Renascença vem com uma nova proposta interessante, porque a burguesia está surgindo como uma nova classe social naquele momento, e essa burguesia surgindo também ajuda a mover e transformar o sistema antigo. Era o sistema medieval, era um sistema de feudos, a burguesia vai transformar isso, tanto que vai ter a Revolução Burguesa, certo? Então quer dizer, a Renascença está nesse momento onde as coisas estão mudando. E ela é um movimento que vai trazer e vai buscar características lá na Antiguidade Clássica, tá? Essa Antiguidade Clássica aí vai ser importante porque vai ser a fonte da onde os pensadores da Renascença, os artistas da Renascença, eles vão lá buscar características importantes, como valores estéticos, como valores culturais, questões culturais, tudo isso para moldar e pensar uma nova forma de mundo, tá? Isso é muito importante. Isso vai refletir em várias áreas, tá? Uma coisa que a gente tem que estar entendendo é que está acabando a época medieval, está começando algo que nós vamos chamar de Idade Moderna, tá? Nós estamos saindo de uma forma de pensamento e entrando em outra. Essa é a Idade Moderna. O que vai acontecer aqui nessa Idade Moderna, aqui no meio desse movimento do Renascimento, tá certo? Vão se começar a surgir novas formas de se pensar. E vão trazer formas que eram formas antigas, ficaram lá na Antiguidade, tá certo? Vão trazer essas formas, muitas formas de se pensar política, arte, cultura, ciência, economia, e o movimento do Renascimento, da Renascença, ajuda a acontecer essa liberdade de pensamento, certo? Por quê? Porque é um movimento que, para o sistema anterior, é um movimento fora da caixinha, tá? Eles pensavam de uma forma diferente. Então ele vai influenciar, a Renascença vai influenciar todas essas áreas que eu falei, tá certo? Para que elas apareçam ou se desenvolvam de uma forma mais ampla, tá certo? Então, essa é a Renascença, tá? Vamos lá, características principais agora da Renascença, que é o que importa pra gente, tá? Primeiro ponto aqui, a gente tem o humanismo, tá? O humanismo vai vir com força na Renascença. O que é esse humanismo, tá? Agora, o humanismo, ele vai ser aquele pensamento onde ele valoriza o homem, a sua humanidade, a sua natureza humana, tá? Vamos lembrar que tinha uma coisa que era uma ideia teocêntrica, onde o centro das coisas era Deus. Porque ela tinha um domínio religioso, que era da Igreja Católica, chega a Renascença, foca no homem, pensa no homem, isso não é uma novidade, porque os gregos já faziam isso, tá certo? Mas agora eles trazem essa ideia de volta, pensam no homem e surge essa ideia do humanismo. O que é essa ideia do humanismo? É exatamente isso. É essa valorização do homem e a valorização da natureza humana, certo? Isso também a gente vai ter, junto com isso, é a ideia do antropocentrismo, tá? Que é o homem no centro das coisas, tá certo? Isso é muito importante. O que você percebe? Que está havendo uma locomoção. Agora, a razão das coisas, a razão de forma geral das coisas, não é mais
uma entidade divina, mas agora é o próprio homem, tá certo? Isso começa a ser muito fortalecido. Outro ponto importante é o racionalismo. Agora, cada vez mais, a gente começa a valorizar a razão, a construção das ideias por meio da razão, tá certo? E o conhecimento das coisas por meio da razão. Vai vir uma ideia que é chamada empirismo, que é exatamente isso, é a valorização da experiência, tá? Questões empíricas, questões que partem da experiência de fato, não de raciocínios mirabolantes e pensamentos alheios, mas da experiência real, de fato, certo? Lógico, isso daqui o empirismo, né? Ele vai trazer essa ideia de defesa da razão humana de uma forma muito forte. E é o seguinte, é o empirismo que vai ajudar a expansão da ciência, tá? Quando a ciência ela tem essa base na ideia da razão, ela cria um mecanismo que é o método de pesquisa, que vai levar o método de pesquisa em toda a sua dinâmica, tem como objetivo trazer respostas racionais, em que seja possível entender aquela resposta, certo? Deixando de lado uma ideia que tinha muito forte, principalmente na ideia, né, religiosa, que era aquela ideia metafísica, né, daquilo que está além de nós, além da física, além da ciência, aquela questão mais espiritual, tá certo? E filosófica. Isso agora vai perdendo força, porque o que vai vir agora é uma questão científica, uma questão de pensar com a razão, focar na ideia da razão e valorizar a dinâmica da razão como ferramenta principal para o desenvolvimento humano, certo? Então, quer dizer, o racionalismo é importantíssimo como característica para a gente entender. Outro ponto importante é o individualismo, tá certo? Porque agora, olha só, o homem, ele passa a ser responsável por ele passa a ser responsável pelas suas emoções e pelas suas razões, tá certo? Inclusive pela sua produção, pela sua vivência, pelo seu sistema de vivência. Então, quer dizer, o individualismo também vai trazer toda essa dinâmica importantíssima para aquele momento. Até porque é um momento importante que se trata de uma questão onde o homem agora ele tem mais liberdade, tá? Para viver a sua vida e para desenvolver aspectos da sua vida cotidiana. Porque ele vai se desligando daquele grupo de normas que a igreja colocava para o desenvolvimento da vida dele. Então agora ele começa a se libertar, a se desconectar desses dogmas, tá certo? E agora ele vem para um lado onde ele tem mais liberdade de pensamento, de produção, de desenvolvimento da sua vida, da sua família, da sua comunidade, do seu grupo, certo? Então o individualismo é uma característica muito forte, tá? Outra característica é exatamente o que a gente já falou, o antropocentrismo, tá? Que é a ideia agora principal. Por quê? Porque você tirou a Igreja Católica da jogada, em grande parte, lógico que ela não sumiu, mas ela perdeu muita força, e coloca agora a ideia de que o mais importante é o homem entender que as coisas vão derivar do próprio homem. O homem que constrói a sua história, ele é o dono da sua história. Então, quer dizer, quando a gente fala do antropocentrismo, é que agora o foco não é mais uma entidade divina. O foco agora é o homem. O homem é o responsável pela sua vida e pela sua dinâmica, certo? Isso é muito importante. Outra característica é o cientificismo. O cientificismo veio loucamente, tá certo? Porque é o seguinte, o cientificismo, ele é, na prática, a crença na ciência, tá? É você colocar a ciência como fator principal e acreditar que ela tem poder para lidar com todas as coisas e dar todas as respostas que são necessárias para você entender o mundo e aquilo que é necessário para se viver, tá certo? Então vem o cientificismo, que é uma espécie de crença na ciência, né? É um foco na ciência, uma prioridade na ciência como principal mecanismo de desenvolvimento para a humanidade, tá certo? Nesse momento tem uma coisa interessante, no cientificismo existem várias personalidades importantíssimas, intelectuais que desenvolveram muita coisa que nos afeta até hoje, tá certo? Que estão nesse momento e eles são pessoas que trabalham em cima da ideia do cientificismo. Toda a dinâmica de produção intelectual, de produção mecânica, de produção prática da vida deles é baseada na ideia do cientificismo.
priorizando a ciência, tá certo? Eu vou dar uns nomes bem interessantes, bem conhecidos aqui, como o Nicolau Copérnico, a gente vai ter o Galileu Galilei, o Kepler, um monte de astrônomos, né? A gente vai ter o Francis Bacon, um grande pensador, a gente vai ter o grande René Descartes, o René Descartes, do plano cartesiano, certo? A gente vai ter o Leonardo da Vinci, que se você não conhece, né, pelo amor, né? E o Isaac Newton, certo? O senhor Isaac Newton. Então, esses são grandes personalidades que estavam naquele momento da Renascença, olha que bacana, e o cientificismo era um carro-chefe que comandava aí a sua dinâmica de trabalho, de criação e de desenvolvimento de ideias e de coisas, certo? Isso é muito importante. Outra coisa importante, então, é o universalismo. Uma coisa sobre o cientificismo, tá? O cientificismo começa a ficar muito forte porque quando a igreja deixa de comandar várias áreas da vida humana, acontece o seguinte: essa liberdade que o ser humano começa a ter agora de desenvolver coisas, não é só ideias, são em questões práticas. E questões práticas a nível de você conseguir desenvolver a ciência de uma forma onde antes existia de um jeito muito tímido, e agora a expansão vai ser brutal da ciência, porque vai se abrir um leque de possibilidades de tratar com a ciência sem os dogmas da igreja, certo? Isso é importantíssimo, tá? Vamos para o universalismo. Isso aqui é o universalismo, inclusive depois eu vou falar, é uma das coisas que não tem hoje, mudou, tá? O universalismo era aquela forma onde o homem ele se especializava em várias áreas, tá? Ele podia aprender várias coisas, tá certo? Um desses caras era o Leonardo da Vinci. Ele tinha vários ofícios, várias profissões. Ele executava várias coisas interessantes, tá? Uma pessoa que executa vários ofícios, ela é um polímata, certo? E o Leonardo da Vinci era um desses caras, tá? Vamos entender uma coisa. Nossa, Eugênio, mas como é que o cara ele pode ser especialista em várias coisas naquela época? A gente tem que entender que quanto mais o tempo passa, mais as coisas evoluem, mais conhecimento a gente vai acumulando e mais difícil fica de você aprender vários conhecimentos e dominar vários conhecimentos. Vamos pensar em questão da história, tá? A história do mundo ela é uma coisa gigantesca. Então o cara que vai fazer a faculdade de história, ele vai estudar a história geral e ele vai escolher uma área de especialização dentro da história, que já vai ser uma coisa bem complexa. Ele vai ter que ler muita coisa, tá? Por exemplo, eu estou agora nesse momento me aprofundando na Revolução Russa. Só na Revolução Russa, tá? A história da Revolução Russa. Só a história da Revolução Russa, eu já contabilizei aqui, eu já tenho mais de 3.000 páginas para ler só sobre a Revolução Russa. Eu vou ler e detalhe, eu vou ter que estudar. Eu vou ter que fazer anotações, resenhas sobre algumas pontuações. Eu não vou ficar só nesse conteúdo, eu vou ter que pegar conteúdos externos que tem a ver com a Revolução Russa para aumentar o meu conhecimento e entendimento sobre aquilo, porque eu quero ter um domínio histórico da Revolução Russa maior. Quer dizer, eu já tenho muita coisa só sobre a Revolução Russa para entender, tá certo? Agora você imagina um cara ser especialista em toda a história do mundo. Já é algo bizarro. Agora pensa comigo, daqui 1000 anos. O cara que vai estar vivo daqui 1000 anos, a gente tem aí uma média, vamos chutar aqui, 8.000 anos de história, de história bruta, vamos dizer assim, certo? 8.000 anos. O cara, daqui 1000 anos, ele vai ter 9.000 anos de história bruta. Então, tipo assim, ele vai ter mais 1000 anos de história para estudar. Então, vai acumulando conhecimento. O que eu tô querendo dizer? É que na época de 1500, alguns conhecimentos não estavam tão bem desenvolvidos, como, por exemplo, a ciência. A ciência, ela era muito interessante, mas era algo extremamente raso, né? Então, quer dizer, não tinha nem eletricidade. Então, dava para você dominar, de certa forma, alguns conhecimentos, porque, de modo geral, eles não eram conhecimentos tão complexos, com tanto para se conhecer. Você podia conhecer bastante de bastante coisa, né? Hoje em dia isso fica muito mais difícil, tá certo? Muito mais difícil. Por isso que quando a gente conhece alguém que sabe várias coisas diferentes, a gente fica meio assustado e meio maravilhado, porque essa pessoa dominou várias coisas, mas geralmente são coisas superficial ou medianas, assim, né? Não são profundas. Mas é diferente pra gente. Por quê? Porque esse universalismo lá funcionou, pra gente não vai funcionar. Certo? Então tinha essa característica interessante. As ciências começam a brotar e ali então existia
o domínio de várias coisas, essa universalidade, eu me especializar em várias coisas. Isso era uma coisa muito importante, tá certo? Dentro disso, do universalismo, também vai ter a ideia, então, já que nós podemos trabalhar várias ideias, várias teses, vários conhecimentos diferentes, é hora de começar a expandir de uma forma mais densa as escolas. Então é um momento onde começam a surgir várias escolas, faculdades e universidades, tá? Elas vão começando a pipocar. Porque agora o leque de conhecimentos começa a aumentar e a possibilidade de se estudar esses conhecimentos também. Coisa que o dogma da Igreja Católica até certo ponto restringia, tá certo? Então quer dizer, você tem agora essa possibilidade e o universalismo vai ser uma das ideias que vai dinamizar isso, que vai fazer isso ser possível, certo? Outra coisa importante que eu já falei, só vou passar de novo, é a questão de o Renascimento, ele se inspira ali na Antiguidade Clássica e vai trazer elementos importantes para construir a sua ideia, tá? Beleza. Isso é um pouquinho, quase nada do Renascimento, tá? Da Renascença e as características que apareceram no desenvolvimento humano ali, tá? Isso é muito importante. Agora vamos à resposta. Olha só, tá vendo? A contextualização da resposta tem que ser maior do que a resposta porque é mais importante, tá? A resposta, o que nós vamos fazer agora? Eu quero responder a pergunta da inscrita que fez uma pergunta aqui no canal bacana, que é o seguinte: como a Renascença nos influenciou, né? O que nos influencia até hoje? Então vamos ver isso, certo? Vamos lá então. Características até hoje, tá? Eu quero abordar primeiro o humanismo, tá? O humanismo nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, o humanismo já tinha lá na Grécia nos pensadores, tá certo? Quando o Aristóteles ele vai falar que a filosofia é a transição do pensamento mítico para o pensamento da razão, é o pensamento racional, o pensamento baseado na razão, a gente tem então uma pista do que é a filosofia, esse pensamento racional. Nesse momento, o homem começa a se tornar mais o foco do pensamento. Por quê? Porque sai o campo místico das entidades e entra o campo humano. O foco agora é do ser humano e a sua humanidade, certo? Então é uma coisa antiga. Então esse humanismo é o seguinte, ele está dentro da ideia de pensar como é que o ser humano, qual a importância do ser humano no mundo e qual a importância do ser humano e a sua produção no mundo, a sua transformação no mundo. E como o mundo transforma esse ser humano, tá? Essa dinâmica, esse jogo de ser humano e mundo, tá? Então isso aqui é muito importante, porque agora o ser humano ele vai passar a ser o ser mais importante, tá? Isso vai ajudar e vai desenvolver e vai desencadear uma série de coisas importantes. Isso vai influenciar, por exemplo, na área do direito. Como assim na área do direito? Primeiro ponto importante, Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, ela já tem um lema que vai priorizar o quê? O humanismo, tá? Qual é o lema famoso, né, que ficou famoso da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eram lemas que estruturavam e defendiam uma democracia liberal, tá? Mas olha só, liberdade, igualdade e fraternidade tá falando sobre questões do ser humano direcionadas para o ser humano. Então, quando você falar de liberdade, você está falando de liberdade para aquele sistema econômico, socioeconômico, certo? Para aquela democracia liberal, onde o homem é o homem que vai transitar dentro desse sistema de liberdade, tá certo? Nessa liberdade democrática liberal. O homem também é esse homem que vai receber essa igualdade dentro dessa democracia liberal, desse novo sistema socioeconômico, certo? E é o homem que também vai dinamizar essa ideia de fraternidade, tá certo? Dentro, de novo, desse sistema socioeconômico que é a democracia liberal. Tudo isso direciona o homem e usa o homem como peça-chave principal para desenvolver os seus direitos, tá? Nós vamos ter também a Declaração dos Direitos Humanos. O que a Declaração dos Direitos Humanos é? Ela é exatamente isso. Ela é uma declaração onde coloca o homem como centro da atenção das ideias e vai fazer vai discorrer uma série de leis que falam sobre o ser humano e os seus direitos de fato, tá? Então nós vamos ter a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, tá certo?
domínio público, você pode procurar no Google, é muito bacana. Então tudo isso está dentro de humanismo. Está dentro de uma ideia onde o homem, ele é o principal ator da história, tá certo? E como o principal ator da história, nós temos que pensar as coisas sempre na direção do ser humano, na direção da sua humanidade e saindo dele, tá certo? Isso é importante. Quais são as características? Exatamente isso, nós estamos falando de coisas atuais. O direito hoje, que tem o ser humano como foco, principalmente a Declaração dos Direitos Humanos, é algo que veio lá do humanismo e trouxe hoje pra gente essa visão que nós temos de prioridade no ser humano, certo? Assim como começou lá na Revolução Francesa e vai vir aqui, vai bater de uma forma muito interessante e muito forte, que vai gerar essa Declaração dos Direitos Humanos, que é uma declaração universal, certo? Então, quer dizer, o humanismo ele já tem esse reflexo aqui, né? De uma forma legal, imagina. Nós estamos falando de leis que regem países e uma lei que se aplica no mundo todo, que é a Lei dos Direitos Humanos. Então, quer dizer, essa característica vem, esse foco vem agora do humanismo e afeta diretamente o nosso mundo, tá certo? Outro ponto importante é que 2 pontos de uma vez, que é o individualismo e o racionalismo, tá? O racionalismo e o individualismo, eles juntos estão dentro da dinâmica capitalista, dessa nova dinâmica de classes, tá certo? Essa nova dinâmica socioeconômica que é o capitalismo, tá? Esse capitalismo que vai ser colocado por Lenin de uma forma importante, que é o capitalismo imperialista, tá? Dos impérios. Então é o seguinte, a gente tem aí o individualismo e o racionalismo, tá certo? São fórmulas que vão ajudar no sistema capitalista. Porque o sistema capitalista, ele tem esse modelo, tá? Ele usa o individualismo e o racionalismo, principalmente na sua dinâmica. Colocar uma pontuação. O individualismo, né? Nós temos então todo um pensamento de consumo, temos todo um pensamento de desenvolvimento, de guardar e manejar capital e desenvolver o capital. Tudo isso de uma forma muito individualista, tá certo? Isso é muito importante. A vida em comunidade, de forma moral, de forma ética e de forma prática, vai se diluindo e vai se tornando cada vez mais individual, certo? Isso é muito importante a gente entender. Então, esse individualismo que começa lá na Renascença, e por que começa esse individualismo? Porque vai se abrindo as possibilidades de você fazer o que você quiser, né? Da sua vida, vamos dizer assim, de uma forma bem senso comum, chega até nós exatamente dessa forma, de você acreditar que você pode. Um pensamento do capitalismo que é muito doido é que é assim, se você quiser, você consegue, é só você correr atrás, depende de você. Isso é o espelho exato, a explicação exata do que é o individualismo. É você entender que agora a responsabilidade é sua, tá certo? E que você tem que focar primeiro em você, tá? Você como centro das questões da sua vida. Isso aqui é importantíssimo, tá? Bom, isso daqui então afeta diretamente as nossas vidas hoje. Por que esse racionalismo, esse individualismo afeta? Porque eles são mecânicas do capitalismo, que é o sistema que nós vivemos hoje, né? Então, quer dizer, nós estamos nesse momento onde nós pensamos de uma forma mais individual, tá? Essa questão do racionalismo, onde nós tendemos a racionalizar as coisas para organizar a nossa vida individual, tá certo? Então, tudo isso está no sistema presente hoje, tá? No sistema que nós vivemos hoje, que é esse capitalismo, tá certo? Bom, uma coisa que não ficou dessas características que eu falei, tá certo? Importantíssima, é o universalismo. Lembra que eu expliquei que o universalismo é o quê? O universalismo só para recapitular, quando você pode aprender várias profissões. Por que isso mudou? Isso mudou por causa que mudou o meio de produção. A forma de produção era uma forma artesanal, certo? Então, quer dizer, o conhecimento era todo fragmentado. O que acontece agora é que muda a forma de profissão, né? A forma de executar as tarefas. Agora, um sapateiro não faz mais todas as partes do sapato. Um sapateiro faz só uma parte do sapato. Por exemplo, ele é um cara que trabalha numa esteira, vem um sapato, ele pega e cola o fundo, por exemplo, certo? Ele só faz isso, tá? Agora, então, o indivíduo, ele está dentro do sistema capitalista, onde o sistema capitalista vai colocar ele para fazer uma atividade específica. Essa atividade é um pedaço de todas as atividades necessárias para montar um produto ou um serviço, certo? Então, quer dizer,
ele não é um cara agora que consegue dominar várias atividades. Uma, porque muda a forma de consumo, a forma de produção. A forma de produção agora faz com que o trabalhador não tenha mais tempo nem dinâmica de aprender várias coisas. Ele vai ficar focado em se especializar em uma coisa só, certo? Segunda questão que o universalismo hoje não está presente é porque, como eu disse, a ciência foi evoluindo e foi acumulando conhecimento. Então, quando o homem nasce, ele vai ter que se apropriar desse conhecimento de uma coisa só, geralmente, para dominar bem essa atividade e produzir e aplicar essa atividade. Então, quer dizer, como vai se acumulando conhecimento, o homem tem menos tempo de se apropriar de mais conhecimento de uma forma mais profunda, certo? Então, quer dizer, o universalismo foi uma coisa que não sobreviveu ao nosso modelo capitalista social, certo? De sociedade. Bom, eu acho que deu, né? Aqui dá para alguns pensamentos básicos, lógico, daria pra gente ficar 2 horas falando aqui, só que isso foi pensamentos mais importantes, mais bem estruturados, e dá para desenvolver com qualquer pesquisa simples, dá para desenvolver muito mais em cima de cada ponto, tá certo? Mas a minha ideia foi essa, passar para vocês, tá certo? Uma coisa muito importante, que é falar sobre como a Renascença influenciou nossos dias de hoje de uma forma tão importante e tão vital dia a dia, certo? Espero que vocês tenham gostado. Você, inscrita do canal, espero que eu tenha te ajudado na sua atividade aí, tá? Se você gostou, deixa aqui, tá? Nos comentários, certo? E é isso, então. Espero que você tenha gostado. No final do vídeo vai aparecer os outros vídeos aqui. Curte, vai lá, tem muita coisa aqui no canal bacana, tá certo? E eu indico um monte de livros pra vocês sobre um monte de áreas bacanas. Filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia, história aqui na descrição do canal, certo? É isso aí, então. Valeu, até o próximo vídeo e até mais.